como semelhante por conta da cor da As pele. pessoas estão doentes. O ser humano está doente. E é bonito porque a possibilidade da gente mudar isso também está nesse trabalho que a gente faz com a ciranda. Né? Até eu queria comentar uma outra história muito bonitinha. Que as crianças começam a participar dessas cirandas e que elas podem consagrar o cacau, Bia? Então, o cacau, igual a Clara, tem 9 anos. A Clara já consagra cacau. Tá. Claro que é em pouca quantidade. Se para um adulto, vai lá, 45 gramas, é uma dose máxima que pode ser dada durante uma cerimônia, né? Que é o cacau, 45 gramas de cacau mais a água, né? Então, dá aí umas 2 passagens. Para a criança, um copinho pequenininho de café. Então, a gente, dentro da receita maia, né? Dos guatemaltecos, a gente pode usar o mel, porque eles faziam, né? Os maias faziam essa combinação do mel com a cacau. Então, pode ser um copinho de café. Né? Isso, até para dar, claro que a gente pode abrasileirar, de repente levar aí um pouquinho de rapadura, que também fica muito gostoso, mas sempre o mais natural possível, em pouca quantidade. Agora, é claro que em escolas não permitem a consagração da medicina, né? E a gente leva esse trabalho da ciranda das emoções, né? Aproveitando das terapias que o Ever tem a formação e também eu. E é muito mais levando a terapia sonora, que daí é essa história que eu ia comentar. Foi muito lindo uma vez que a gente também estava num grupo, né? O Ever estava passando com lacota e eu estava ali com a unha de lhama, fazendo toda a sonoridade das águas, e o Ever com o som do coração. E aí foi muito lindo, porque teve uma menininha que estava assim, sentindo, né? Assim, com o coração aquele som do tambor. E a gente olhava, e sabe, assim, aquela menininha que estava concentrada, assim, deitada e recebendo. E aí no final a gente sempre pergunta, e aí, o que você sentiu? Né? Olha lá o Ever mostrando. Que esse aqui, até para quem estiver acompanhando, ele tem a mesma frequência cardíaca, a mesma frequência do coração. Então é isso que ele faz, ele ativa o coração, né? E aí deixa a Bia concluir, depois eu conto minhas percepções. E aí foi muito gracinha, porque essa menina estava assim muito concentrada. E na ciranda, é realmente uma ciranda, porque a gente tem muitos pontos ali que vão sendo trabalhados e a gente está sempre em círculo, todo mundo descalço, com o seu colchonete. Então tem hora que a gente senta, pergunta, né? Faz algumas intervenções, perguntando aí, o que vocês sentiram, para poder escutar deles. E essa menina falou assim, na hora que chegou na vez dela, e o que vocês sentiram, né? Assim, com o som do lacota, do tambor. Ela falou, eu senti o eu dentro de mim. E a gente assim, meu Deus. É muito profundo para uma criança que sabe realmente o que tem que... o que está sentindo. E uma criança, na época, tinha o quê? 8 anos, 7 anos. Uau! Consegue se expressar sem pensar se está certo, se está errado, ou se vai ser julgado. Eu senti o eu dentro de mim. O eu dentro de mim. E aí, Bru, a gente faz essa ativação com a cota. A gente pede para as crianças fecharem os olhos e a gente vai ali e eu vou tocando perto, porque realmente ele faz toda a parte aqui vibrar mesmo. Vibra, né? Esse tambor ele vibra muito. E perto é um negócio absurdo. E a gente já fez algumas vivências com adultos, e alguns adultos estão de olho fechado, e quando você passa e toca o tambor perto, a pessoa treme, assusta, se preocupa, abre o olho assustada para entender o que está acontecendo. Aí eu vou te contar o que as crianças fazem. A primeira vez eu falei, será que é isso mesmo que está acontecendo? Na primeira vivência. Aí a segunda vivência eu tive confirmação, na terceira eu tive confirmação, e sempre é assim. E foi 1 ano e meio de confirmações. 1 ano e meio de confirmações, 2 anos de confirmações. As crianças, quando a gente toca o tambor lacota perto delas e ativa o coração, elas estão de olhos fechados e elas sorriem. Porque no coração da criança é só isso que elas têm. Só tem beleza, pureza, só tem amor, só tem pureza. Então o que elas fazem? Elas não sorriem. Chama de volta, né? Igual um adulto. Isso. Né? Ela
Para fazer o resgate, viagem, entende? né? Para adulto é o resgate, para criança não. Para criança eu estou aqui e isso me faz feliz. É. Estar aqui sentindo o eu dentro de mim, o eu dentro de mim mesmo, né? Me faz feliz. Eu sorrio. É isso que ativa o coração cardíaco para as crianças. E toda essa trajetória, para mim, ela veio a partir do cacau, entende? Então, por isso que eu sou tão apaixonada, entregue a essa medicina. Tenho cacau aqui em casa. Ia, eu quero então saber mais. O cacau, porque como eu já participei de consagração de ayahuasca, eu sei como que funciona em algumas casas. Eu sei como funciona o lugar legal, o lugar não legal, etc, né? Mas não é nem a ideia essa. Eu quero saber assim, ó, por puro não desconhecimento. É uma roda, como é que é? Isso. Tem musicalidade também. Quanto se bebe? Você falou aí 45 gramas, né? Sim, mais ou 45 gramas o máximo, mais a mistura com a água, porque daí é o cacau cerimonial, é uma dose maior do que eu vou, por exemplo, consagrar no meu dia a dia. Então, uma roda de cacau, quando a gente fala, eu vou consagrar cacau, claro que você pode fazer no seu dia a dia aí, sabe, Bru? Então, assim, no dia a dia, as pessoas podem ter o cacau em casa e ritualizar também. Agora, é claro que menos quantidade. Agora, quando você vai numa cerimônia, normalmente é uma roda, é uma combinação com algum tipo de prática, seja ela um cacau yoga, um cacau canção, um cacau com dança circular. Pode ser um trabalho só exclusivo de sagrado feminino, só incluindo mulheres, ou pode ter homens, casais, também inclusive prática de tantra, né, amor? O tantra combinado com o cacau. Então, a cacau é uma medicina que ela favorece as relações e ela está sempre podendo ser combinadas. Inclusive, aqui em Itu, na Macaia Terapias, que o Ever comentou, nós temos a vivência de cacau melo. A guardiã é uma querida, a guardiã do cacau ali. Ela faz um bombonzinho e coloca microdoses de cogumelo, né? E é, assim, uma vivência extremamente amorosa, porque um ativa o outro. Ambos têm ali, dentro do seu escopo, princípios ativos que ativam juntas e superativam essa amorosidade. Então, é possível você fazer muitos tipos de vivência. Claro que aqui, quando eu estava falando das crianças, praticamente a gente não usa cacau para as crianças, né? A não ser que seja algo onde os pais estejam de acordo. Muitos às vezes falam, não, eu preciso passar no médico para ver se pode, aquilo e isso. Então, é possível também, que às vezes tem algum tipo de dúvida. Mas rodas de cacau, essencialmente, que a gente encontra hoje em dia, quando você busca uma roda, é sempre para uma vivência de adultos, que pode ser combinado com algum outro tipo de medicina, inclusive com música medicina, né? Então, a Ever e eu, a gente tem muito esse trabalho de fazer cacau canção, e também com composição intuitiva. Então, de repente, a gente leva um tema, todos ali participam ativamente desse tema, e depois, no momento da partilha, o Ever vai captando o que cada um vai falando e vai dali se tornando uma música, e vai fazendo, então todos vão compondo juntos. É possível fazer arte-terapia com cacau. Enfim, cacau é uma medicina muito abundante, muito próspera, que você pode consagrar no seu dia a dia. Ela é a medicina das relações, dos relacionamentos, de destravar a linguagem, de te levar para um lugar de tranquilidade por conta dos princípios ativos, mas também de autoconhecimento e de espiritualidade para quem goste. Agora, quer queira, quer não, você está num trabalho espiritual mesmo sem você aceitar que você está. Porque as condições do cacau, ele te coloca nesse trabalho espiritual. É a mesma coisa de eu falar, eu acho que é muito terapêutico e pode ser usada dentro de um consultório. Concordo, pode sim. Cogumelo já está sendo utilizado há muito tempo, até com tratamento de alguns tipos de câncer, né? Estados Unidos está muito à frente nas pesquisas. Mas é muito terapêutico? Sim. Pode ser usado em consultório? Sim. Porém, ele é, assim, um trabalho espiritual. Quer você queira, quer não. Então, nós vai te levar vamos deixar aqui no ao vivo, vamos deixar aqui na internet já. Eu estou me convidando para consagrar com você o cacau assim que eu chegar, hein? Pode com ver. certeza, só vem aqui pro nosso quintal. Por favor, quero muito. E me fala uma coisa, a gente fica... Posso fazer comparações para fazer a pergunta, né? Claro. Vou fazer comparações ayahuasca. Você entra numa força, você e fica quanto tempo? Não?
Então, não é uma força como a Tá. ayahuasca, é uma força sutil. Significa que em nenhum momento... Adorei que o Eber riu, ele já riu. Ele já riu, porque o que acontece? O Ever, ele é muito com a mamacita, né? Ele é muito com a ayahuasca. Então, o que ele fala é uma sutileza. A cacau, por exemplo, enche meu coração de compaixão e amor. Então, para mim, a força do cacau é simplesmente isso, mas ela não te gera nenhum tipo de sintomas. Por exemplo, tem pessoas que fazem limpeza? Faz. Eu já fiz a limpeza com cacau a primeira vez. Entende? Mas é muito mais assim, é uma limpeza muito mais de dança, muito mais da criatividade, do destravar, muito mais do que a limpeza física em si, de um vômito, ou de você precisar ir ao banheiro. Muitas vezes também muito xixi, porque o cacau também tem isso. Você não pode consagrar o cacau numa quantidade grande sem ter 1 litro de água do lado e ir tomando, porque além da água ser condutora da medicina, o cacau ele pode te gerar uma ressaquinha no dia seguinte, uma dor de cabeça, né? Por conta da quantidade do cacau cerimonial. Então, sempre tem água junto. Sempre. Você precisa ir bebendo água. Sempre. Sempre com muita água. É como cogumelo, né? Cogumelo, por exemplo, ele traz um cansaço. Então, você sempre precisa de algo de sal no final. Já cacau, se você tem uma fruta no final, é muito gostoso, né? É muito... E outra coisa, por ser um superalimento, você normalmente pede para guardar 4 horas de jejum para você poder consagrar. E aí, depois que você fez a consagração do cacau, você vai ficar um bom período sem fome, né? Porque o cacau é um super alimento, então ele te nutre com pouco, ele te nutre muito, então você não sente fome, né? É capaz da mulherada querer viver só de cacau, né? Então, daí fala, quando falam, Bia, o que você faz de procedimento, meus amores? Quase 40 anos não faço nada. A única coisa que eu faço, literalmente, é o cacau. Eu falo assim, sou conservada na cacau, né? Então é isso, é um antioxidante natural. E eu acho que para as mulheres que buscam mecanismos, às vezes, de melhorar a TPM, os sintomas, cacau é muito bem-vindo. É muito bem-vindo, gente. E é só você vivenciando isso no seu dia a dia para você perceber. É o que eu falo, substitui o vinho pela cacau. E eu sinto que toda vez que eu consagro, eu entro numa magia da constância. Que é muito bonito, né? Essa magia que é você ser constante e você manter o foco. Então, principalmente para as pessoas que estão sempre muito naquela correria, às vezes a mulherada, né? Porque é filho, é trabalho, enfim, a gente que é autônomo sente, né? Todas essas movimentações, de repente você fala, caramba, eu preciso fazer isso, deixa eu colocar um foco. Cacau é sempre muito bom. Mas a força, ela não tem um efeito teógeno, que nem as outras medicinas, né? Que nem a ayahuasca, por exemplo. Então, é um efeito muito mais sutil de amorosidade. É difícil, a gente sabe, teve experiências com a ayahuasca, né? E a gente sabe que a gente consegue explicar, mas não consegue ser compreendido muitas vezes, né? Porque é só vivendo. A gente consegue dar uma percepção desde o ponto de vista da gente. E para mim, né, que eu sou muito da ayahuasca, assim, muito conectado com a ayahuasca, do tipo que gosta de fazer limpeza. Eu acho tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu tenho trabalhos que foi peia do começo ao fim e terminar. E como foi? Eu falei, nossa, foi uma peia tão maravilhosa do começo ao fim. Porque se eu tive uma peia é porque eu merecia e é porque a medicina está me ensinando, então eu tenho esperança ainda, porque senão eu não ia ter nada, ela não ia nem ligar e acabou. E a medicina, o cacau, ela consegue gerar essa dúvida, será que eu estou na força ou será que eu não estou na força? Será que isso da medicina ou será que esse... Só que aí quando você se dá conta, você já está com a aflorar dentro de você que já não faz tanta diferença se é a força da medicina ou se é algo que estava adormecido dentro de você e você não acessava há tanto tempo e você está sentindo um abraço, um acolhimento, amado, o quentinho, o cheirinho, o confortinho o conforto. Que atrás do pescoço. Então, assim, e aí chega uma hora que eu sendo da ayahuasca, mas que hora que começa? Que hora que vem a força? Foi a minha pergunta, né? Para tentar entender, e como comparando. Que é? E você não vai ter essa resposta, mas você vai, as sensações, tanto físicas, mas sutis, vão te confundir. Essa confusão é a força do cacau.
E aí, quando você tá dentro dessa confusão, que é uma confusão muito boa, muito amorosa, O cacau, ele não te dá peia, por exemplo. e você percebe, daí Tá, você fala... explica o que é peia, gente, por Ai, favor. tá. Vamos lá. Peia é aquela sensação que você fica preso numa emoção, numa visão que você tem, e de repente você te fala, o que você quer? Você quer alguma coisa? Nem sei o que eu quero, não quero nada. E você não sai daquilo, porque você está mais concentrado no mal-estar que você possa estar tendo, de fundo emocional ou físico. É uma bad, também, às vezes, uma dor. É uma bad trip, Isso, né? A peia. isso, uma bad vibe, bad trip total. É. E aí o cacau, ele não te dá essa bad, porque ele trabalha a energia do chakra cardíaco. Então ele só te dá amorosidade, ele só te traz essa abertura. O máximo que pode acontecer é você se emocionar, você sente, por exemplo, a pele um pouco mais sensível, essa amorosidade, você questiona alguns caminhos pessoais, porque aquilo, o princípio ativo da teobromina, ela vai te dar uma paz, uma serenidade, ela vai te colocar num foco, numa concentração. Sim. E a anandamida te traz o quê? Felicidade. Então, o cacau, você não vai viver uma peia com cacau, entende? Você não vai ter um mal-estar, falar, meu Deus, estou no mal-estar aqui, numa peia. Não, é algo sutil e muito mais de você se emocionar para algo positivo, né? Onde você revê a tua vida de uma outra forma do que qualquer outra sensação. E ela, da mesma forma que as outras medicinas da floresta, ela traz uma cura. Da mesma forma. E é muito bonita, assim, ela traz uma cura, porque ela é capaz de ressignificar os seus traumas. Porque te traz clareza mental, né? Um dos pontos aí, te traz uma clareza mental. Então, a gente está dizendo que, de repente, uma pessoa que com essas 3 lives, porque agora já estamos na parte 3, né? Com essas 3 lives que nós tivemos aqui, a gente está dizendo para as pessoas assim, que quem tem muito medo, receio, né? Não é medo, né, gente? A gente entende que não é medo, mas que usa a palavra medo, que tem bastante receio e tudo mais, de repente pode começar com o cacau. Sim, pode começar com o cacau, super. Porque o cacau vai te trazendo um pouco das medicinas da floresta, onde aquele caminho gostoso, sabe? Porque no Brasil, por exemplo, eu estava até conversando com aquela minha amiga indígena que estava falando que vai fazer a participação na música do Ever. O povo dela cultiva cacau, só que eles usam especificamente o cacau para situações de inverno, porque é uma bebida quente, né? Você ingere ele quente, é uma bebida mais amarga. Só que é um momento no fogo, onde todos se sentam para escutar as histórias dos ancestrais. Então, é uma forma de prática ancestral deles. Mas cada aldeia e cada povo tem os seus costumes diferentes, né? Para a utilização do cacau. Então, é uma medicina da floresta, mas é claro que ela é menos badalada nesse sentido, como a ayahuasca, que te leva para dentro de você, para uma viagem dentro de você mesmo. Porque, assim, eu que consagro as duas, eu posso dizer... A ayahuasca é uma terapia individual. Normalmente as vivências elas acontecem num silêncio maior. E o cacau acontece uma vivência muito mais falada, dançada, onde se propõem práticas, né? Porque os próprios maias, é assim que eles consagravam, né? Eles consagravam... Se propõe uma conexão mesmo, né? Sim. Uma conexão ali muito, muito, muito grande de todos os participantes ali. Então são... muitas vezes uma conversa como essa que a gente está tendo aí, algumas horas já, né? Não, mas eu acho agradável. Que super produtiva. A nossa super produtiva, sim, então. E é por isso que a gente está aqui produtiva. ainda, porque está dentro de uma fluidez, dentro de uma produtividade. A gente já sabe que não vai rolar sorteio, galera. Não vai, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas o que eu acredito também, que a gente pode até deixar de convite para quem ficou interessado e foi assistindo todas essas lives, né, que estão também no YouTube assistindo, que se tiverem interesse, deixem lá nos comentários, porque se for o caso, a gente volta um dia para preparar, e a gente vai em modo cozinha, né? Assim, realmente para vocês aprenderem a preparar. Claro que não na dose cerimonial, mas uma receita bem linda para a vida de vocês, assim, para vocês levarem com vocês. E aí vocês vão experimentar e vocês me falam se está abrindo a linguagem, se está trazendo vocês para um lugar de maior autoconhecimento, de compreensão, de ressignificação. A Bia trouxe a questão dos ancestrais na aldeia, né? E a gente volta para a questão do xamanismo, né? Dessa coisa do xamanismo de novo. Que a gente está lá tudo conectado. E assim, a base, assim, o que me seduz e que me agrada muito do xamanismo é essa coisa do intencionar.
Quando você coloca uma energia, eu vou tomar o meu cacau, eu vou preparar o meu cacau, porque vai ser uma vivência, vai ser uma experiência de amorosidade. Já é uma experiência de amorosidade a hora que você se propõe a canalizar sua energia dessa maneira. Porque você ritualiza, né? O xamanismo valoriza muito os rituais. Tudo é muito sentido e ritualizado, né, meu amor? Então, só o fato de você ali preparar a tua panela, né? Seja a tua panela... Aqui eu uso uma panela especial da minha sogra, né? Uma panela de barro, muito linda, que veio da minha sogra. E para poder estar ritualizando. Então, existem formas de você intencionar essa, né, a bebida, a cacau, que você vai consagrar. E um dos hábitos que nós temos também durante a cerimônia, até, Bru, para te comentar, e fica também como curiosidade, a gente sempre, antes de consagrar a bebida, a gente leva na altura do coração. E eu também tenho o costume, né, e aprendi isso, a minha certificação como guardiã do cacau, fiz na Guatemala, né, que foi um curso que eu fiz, para entender mais sobre a medicina, e a dosagem, enfim, né? Enfim, todos os detalhes da medicina. E aí, ali, me veio muito, né? Guardiã que me iniciou. Eu vou pra Guatemala, eu vou pra Guatemala. Vai informar muita coisa, gente. Muita coisa. E aí, a gente tem o hábito de levar até o coração. E eu também tenho o costume de pegar um pouco de cacau e dar pra terra, devolver pra terra. Tem pessoas que devolvem pro rio, se tá na beira de um rio, pra um lago. Porque é uma forma da gente honrar as mulheres que foram sacrificadas em rituais. É uma forma da gente trazer uma honra em relação a, olha, eu te ofereço, eu te dou de volta a terra aquilo que você me deu. Né? E aqui em casa, acho que toda guardiã carrega consigo uma muda de cacau, né? Nós temos uma cacau, onde eu também ancoro aqui minhas energias, onde eu planto minha lua, né? E é uma árvore abençoada, que fica do lado de um banquinho, de um balancinho, que o Eber sempre tá ali sentado, né? Também sempre o vídeo que eu gravei hoje para convidar as pessoas para vir para a live foi do lado do cacau. Eu fui ali e falei, a Bia vai estar junto, então eu fiz o lado do cacau. Fiz o lado da cacau, assim. Explica para mim um pouquinho isso, Bia. O que é ser guardiã do cacau? Então, ou da guardiã. cacau. Isso. A gente fala cacau, ou a cacau, porque a gente acredita que existe um espírito vivo, né? Que a cacau é um espírito vivo. É a deusa do cacau, que se chama Ixcacau. E Ix é um prefixo para pequena mulher. Como se fosse, assim, uma delicadeza de mulher, né? Porque aí já vem todo o contexto da história maia também, aí em torno da cacau ou do cacau. Ser guardiã nós, naturalmente, que nascemos no Brasil, já somos naturalmente guardiões. Todos nós que nascemos aqui. Se as medicinas estão no nosso território, a gente pode ser guardião dessa medicina, né? Começa por aí. Então, todos nós, mesmo sem saber, podemos ser. O guardião da medicina do cacau, a guardiã, são aquelas pessoas que se dedicam para um estudo um pouco mais profundo, né, da cacau. Então, normalmente a gente faz um certo tipo de iniciação dentro da medicina. O meu cacau, particularmente a Cacau das Rosas, onde eu já carrego rosa no meu nome, né? A minha iniciação foi muito linda, porque tiveram muitas pessoas ali que carregavam rosa no nome, eu tinha algum nome de alguma santa que carregava as rosas. A minha egrégora é inteira das santas das rosas, né? Então, Santa Rita de Cássia, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Viterbo, Santa Ildegarda de Bingen, né, que usava também dos cristais e é doutora, né, considerada doutora da igreja, e quase excomungada muitos anos atrás, por todo o trabalho que ela fazia com ervas, com as pedras e também das geometrias sagradas das ervas e das rosas. Então, é um estudo mais profundo que você faz, onde você se torna guardião para ministrar essa medicina para outras pessoas. Então, eu posso tanto iniciar outras mulheres nessa medicina, como eu também posso servir. Porque qual a diferença do guardião? Ele tem uma consciência diferente, até na utilização dos instrumentos. Então, por exemplo, o molinídeo é um instrumento utilizado, muito ancestral, e é um instrumento onde tem a forma certa de você mexer essa bebida. Né? Então, você vai mexendo a cacau de uma forma específica usando o molinídeo. E existe toda a parte do espumar, né? Você não pode deixar ferver, mas você tem que espumar a bebida, que é quando se fala que o espírito da cacau ela está ali presente, né? Quando você ativa. E aí você também pode colocar rezos, você pode colocar intenções. Quando nós conduzimos, geralmente a Bia está na panela, cozinhando, isso, preparando, e eu tô com o violão tocando e orando e fazendo orações ali, porque essa energia colocada, né?
como frequências, como Sim. e é um líquido, né? Essa frequência, pensando assim cientificamente, tirando o espiritual, né? Isso acontece, realmente ele está transformando aquela bebida, né? Fora a questão aí da É alquímico, intenção. né? É uma alquimia, Sim, né? Que porque tá você acontecendo. coloca palavras de bênção nessa Claro. medicina. Então, a pessoa, na hora que ela for consagrar, é uma medicina preparada para ela te dar clareza mental, para ela te levar para um autoconhecimento, para ela te trazer paz, te trazer harmonia, te dar e essa clareza onde você consiga Mas entender o seu olha, caminho. não desmerecendo, por favor, tudo que a gente vai fazer de ritual, absolutamente tudo, gente, a gente precisa colocar intenção. A gente precisa preparar com a convicção de que quem você está buscando, chamando, me foge a palavra bem na hora que eu quero dizer, mas Invocando. você precisa já colocar a intenção. Então, um exemplo, sou meio bruxa, né? Aí a gente fica falando sou meio bruxa por causa de uma sociedade, não é mesmo? Super bruxona, tá, gente? Sou Vai, uma vai pro teu baita de comentário uma bruxonesco bruxa. que a gente quer ouvir. Vai. Então, por exemplo, um banho que eu quero fazer, sabe? Um banho para mim, um banho de ervas. Meu amor, na hora de macerar o negócio, eu tô mexendo no meu caldeirão, né? Eu tô já ali, eu já tô não chegou nem na hora do banho, mas eu Isso, já estou Sim. preparando. E imagino que com o cacau seja a mesma coisa, né? Sim, porque exatamente. existe toda uma preparação também de abertura, né? Você abre campo. Então, na semana que tem uma cerimônia, seja ela de cacau, seja ela de música medicina numa cerimônia de ayahuasca, a gente abre campo, né? Então, ter um altar bem nutrido dentro da tua casa, onde você tá ali ancorando suas energias, onde você tá ali colocando, né? Toda a verdade do seu coração e toda a boa vontade, né? Porque a boa vontade é o que te faz, eu falo, a diferença de quem tá ali somente ritualizando e quem tá com propósito é a boa vontade. É só isso, basta você ter abertura de coração, boa vontade. Então isso significa que se você tem vontade de fazer uma experiência com cacau, né? E você pode fazer essa experiência. Se você sente, você pode buscar sim iniciações do cacau para tua vida, né? Ser um guardião, ser uma guardiã dessa medicina, que por natureza todos nós somos, né? Todos nós brasileiros, está aqui no nosso território, entre tantas medicinas tão incríveis como a ayahuasca também, a medicina de Pai Rapé. É tanta medicina boa no nosso território, né? Que leva para cura. E que tira as pessoas da medicina branca, né? Da medicina e da indústria farmacêutica, que nos escraviza, nos adoece cada vez mais, que a gente toma um comprimido para curar algo que não é a tua doença que vai curar, é o sintoma da tua doença, a tua doença vai permanecer lá, porque não é interessante para o mercado farmacêutico a tua cura. Infelizmente... Você sabe que há muitos anos, isso é maravilhoso, tá? Isso que vocês estão trazendo aí de alternativas à medicina branca, né? Enfim, há muitos anos já eu uso a metafísica da saúde, né? Muitos anos, muitos anos. Então, assim, eu tô com dor de dente do lado esquerdo inferior. Eu leio, eu falo com o meu corpo, eu entendo na mesma hora o que aconteceu, qual foi o gatilho, aonde foi e tal. E há muitos anos eu não preciso tomar mais nada de remédio. Por quê? Porque eu fui Direto no ponto. Direto no ponto. Nós não estamos aqui defendendo que não tem que buscar o toma o remédio médico também, né? Quando precisa, né, gente? Mas é assim, que todo mundo tem um parafuso a menos e tem alguma cura para fazer? Tem. Não vem falar que não. Que sei, viu? Eu tava passando também com febre ontem, anteontem, e assim, eu que sou bem conectado com essas coisas, eu entendo
e entendi e senti como ataques espirituais dentro do processo do final da quaresma e o começo, toda essa questão. Eu tomei o paracetamol para febre, só que junto com o paracetamol faziam 2 dias que eu não pisava na grama no quintal de casa, que pisar na grama é um desinflamatório natural, ele desinflama o corpo naturalmente. Então, tudo bem, eu tomei o paracetamol. Então, não é isso, gente. Não vá deixar de tomar o medicamento. Se o médico indicou, não vá deixar. Lembrando até que no cacau existe essa questão, né? A pessoa, para ela fazer uma substituição na medicina branca pelo cacau, para quem passa por situações de depressão, de ansiedade, enfim, é aos poucos e sempre com acompanhamento médico. Isso. Né? E hoje em dia os médicos, sabendo desse superalimento, porque é o que a gente estava falando, né? Existem efeitos no nosso corpo energético, no nosso corpo espiritual e no nosso corpo físico. Então a medicina reconhece o cacau como um superalimento, reconhece todos os efeitos que tem no nosso corpo. Então tem médicos que já estão abertos e falam, ó, então se você vai tomar o cacau de manhã, pula esse comprimido e toma tal horário. Sente a necessidade, como o teu corpo responde. Cada corpo responde de uma forma. Isso. Então, claro que existem pessoas que vão fazer um ótimo uso e tudo bem. E tem pessoas que, olha, eu tomo tal medicamento, posso consagrar cacau? Olha, é importante que você fale com o seu médico. E aí nós temos também o grupo dos guardiões, onde nós vamos conversando sobre tudo que sai a respeito, né? Notícias no mundo sobre cacau. A gente está sempre atento, principalmente tudo aquilo que se refere à medicina branca. E se pode, juntamente, né, com o cacau, fazer o uso do cacau se está tomando determinada dobradinha, né? Isso, então a gente sempre toma esse cuidado. Por isso que também é importante você sempre acompanhar e consagrar com guardiões realmente comprometidos com a medicina e comprometidos com a tua saúde. Mas né? aí você tem essas ferramentas das medicinas da floresta, né, como apoio. Então, quer dizer, não é nosso, cara, não vai, agora é só isso aí, não é isso, né? Desejo chegar nisso, mas como eu estava muito mal, precisava melhorar rápido, eu tomei o paracetamol para baixar a febre, fui pisar na grama e canalizei ali a minha cura e acordei muito bem hoje. Tomei um rapé pisando na grama, mentalizando que eu precisava dessa cura física, dessa limpeza física. Perfeito. E fiz essa limpeza. Tomei o paracetamol, baixou a febre, tomei o rapé, passou um tempinho, já fui no banheiro, fiz uma super limpeza no banheiro e acordei bem hoje. Então, quer dizer, não é tira uma coisa, não tira da outra. Não. Agora, sim, com o tempo, com o tempo, sim. Com o tempo e com o acompanhamento médico é possível. E eu tenho muitos casos de ver pessoas que tomavam 7, 8 comprimidos, tarja preta para depressão e para isso, para as causas da depressão, e para o comprimido que toma para depressão, que precisa tomar o outro porque... Para o estômago, que é estômago para aguentar tomar da depressão, e que hoje vive só com as consagrações mensais de ayahuasca, porque não existe mais depressão, conseguiu enxergar a vida de uma outra perspectiva. Sim. Mas isso é com o tempo, é possível sim, mas o que a gente está falando aqui não tome o remédio e aguente a febre até ficar desacordado. Não é isso. Não. Eu e a Bia estávamos falando hoje, antes de começarmos, que eu tô meio febril, eu também tô meio febril. Cara, a gente na hora matou o negócio, entendeu? Falou, olha tudo que, sabe, a gente tá saindo da quaresma, a gente tá... O Papa morreu. Nananã, nós somos mulheres, nós temos nós gestamos, nós temos uma coisa. E eu falei para ela que a última live que eu tive com você, cara, vou te falar. Eu até tive uma discussão com uma pessoa que eu adoro, minha parceira de negócios aí no Brasil. Por quê? Porque eu não fiz o que eu tinha que fazer depois da live. Eu desliguei e eu subi o vídeo e mas acabou assim a minha energia. Eu fui rastejando pra cá, eu deitei e eu acordei no dia seguinte e não fiz o que eu tinha que fazer. O que eu quero dizer? Eu já me acertei com ela. Apesar da gente mostrar o que a gente quer na internet, apesar da gente estar sorrindo, apesar da gente... A gente tem
a gente tem um filtro muito grande, né? E se você for ficar dependendo só de remédio, de alopatia, não vai rolar. Então, parar, é se concentrar, é falar, bom, o que é bom para mim agora? É pôr o pé na grama? O que é bom para mim agora? É fazer um banho de ervas? O que é bom para mim agora? É dormir? Porque eu precisava dormir aquele dia. E aquele dia eu precisava dormir. Não ia adiantar eu ficar, não, deixa eu soltar isso daqui. E depois eu tive um super sonho, e aí eu soltei aonde eu tinha que soltar, e tá tudo certo, entendeu? Cada um reage da sua maneira, mas pelo amor de Deus, ninguém está falando aqui para substituir, tá, gente? Não. A gente só está falando sobre complementos, sobre possibilidades, né? Tirar a venda dos olhos e perceber que existem outras possibilidades para esse caminho, né? E aí você mesmo vai ser capaz de perceber se é capaz e é possível substituir. E eu desejo do fundo do meu coração que seja. Que seja. Porque a gente tem muitas histórias, como a Sananga, né? Que vocês comentaram da última vez. Você, né, Bru, que tem uma pessoa que você conhece que parou de usar óculos por conta da Sananga, né? Que é esse colírio que é feito de uma raiz bem forte, né? Feita pelos indígenas. E então, assim, existem muitos casos. Cunha Mussananho. Oi? Manarrense no Acre, chamada raiz. Manarrense. E aí é muito lindo, porque a gente percebe que as medicinas estão aí e tem tido muitas curas, né? Eu particularmente conheço uma senhora que ela viveu uma situação de choque psicológico, uma situação na vida dela, e que a partir dali ela foi se deprimindo, chegou um momento que ela usava em torno de 7 remédios por conta de depressão, por conta de ansiedade. E assim, começou com a ansiedade e foi indo. Entrou e deixava toda a aposentadoria dela na farmácia. Exato. E hoje ela não. Que ótimo negócio pro mercado. E simplesmente agora, depois de que já tem uns 6 anos, 7 anos, que ela consagra a ayahuasca e ela fez um acompanhamento médico, foi retirando essas medicinas aos poucos e ela fala, a ayahuasca me curou. E por isso eu faço questão de estar uma vez por mês aqui. Porque eu continuo olhando para minha cura a partir desse lugar, né? Desse lugar terapêutico. Então, é possível, mas não é para todos, né? E cada caso é um caso, cada ser é um universo. Então, a gente sempre precisa olhar com responsabilidade. E outra coisa importante, né? A gente buscar dessas terapias e nunca esquecer também das terapias, né, gente? Do tradicional, né? De buscar da terapia como forma também, né, buscar psicólogos, esses profissionais que estão preparados para trazer, que estão preparados para conduzir, né, através da conversa. Importantíssimo, né? Seja na psicoterapia, seja na psicanálise, enfim, existem tantas formas, né? E o mundo realmente está doente, está precisando, né? A gente precisa estar com o nosso emocional em dia, né? Eu sempre falo com a minha terapia em dia. É isso mesmo. Eu tenho uma amiga que estava começando, que ela estava afinzaça de um cara tal, e que o cara falou para ela assim, eles estavam indo bem, sabe? Eles estavam se conhecendo, eles estavam indo bem. Aí o cara falou para ela assim, bem. Sabe quando tá indo, tá indo bem, vai. Tá indo bem, vamos lá. E aí... Tá indo bem, foi ótimo. Aí, como que eu ia falar isso? Sei lá. E aí o cara falou pra ela, por que você faz terapia? Que coisa de idiota, que coisa... Isso é coisa pra louco e não sei o quê. Aí ela falou, bom, a partir daquela hora a gente não vai mais bem, né? Aí foi cada um pro canto. Vai. Por quê? Agora imagina quanto esse cara não tá doente, né? Pra falar isso pra ela, né? Sim. Quanto esse cara não tá doente, porque... Quantas pessoas não estão doentes porque não aceitam, né, uma busca de melhora e, enfim, é engraçado tudo isso, né? Eu quero só voltar naquele ponto de dizer que, então, as pessoas, tem muitas pessoas que elas querem ter essas vivências, se a gente pode chamar um pouco mais de vivências alternativas. Com as medicinas da floresta, né? Com as medicinas da floresta.
Tem muita gente que eu já ouvi muito essa seguinte frase: eu tenho muito medo de sair do controle. Eu tenho muito medo de sair do controle. Eu não posso deixar de me controlar. Eu tenho muito medo de sair do controle. Mas isso, gente, eu tô falando de passageiro meu que eu já trouxe para Disney, que não andou de montanha-russa porque falou: eu não saio do controle nunca. Eu não vou andar de montanha-russa. Falo, tá bom, nós vamos. Tchau. Porque perdeu a parte mais legal do passeio. Imagina quanto tá intrínseco ter uma curva que ele não vai saber que horas é a curva, né, no brinquedo, e ele vai berrar, isso, né? E ele vai ter uma catarse ali, né? Enfim, vocês indicariam, enquanto casal e tal, e enquanto consumidores dessas duas, né, do cacau e da ayahuasca, tal, vocês indicariam para um começo uma roda de conversa para o cacau? Totalmente. Totalmente. A gente tem algumas possibilidades que a gente pode tá adentrando nesse universo, que são ferramentas. Na verdade, as ferramentas estão todas aí, né? Mas às vezes você não consegue ter um caminho. Então, às vezes a gente sabe que a cura, a gente vai conseguir, a maneira da gente encontrar cura para os nossos problemas, para as nossas questões, é reconhecer aonde está o foco da doença, onde que começa a doença. Mas aí, para fazer esse caminho, como que faz? Então, se você está num ambiente seguro, onde você tem uma partilha, onde você pode falar sobre, de repente uma pessoa fala, pô, isso aqui eu vivo também. Então, você tem algumas retroalimentações daquilo e algum caminho. Oh, tem outras pessoas, eu não sou tão extraterrestre assim, peraí, tem outras pessoas que vivem isso também, que pensam, é possível isso aqui. Então, o ambiente seguro já consegue, de repente, que nem se falou aí, para o controle. De repente, a pessoa, pô, eu consigo me ver num ambiente mais seguro. Ali já está plantada uma sementinha da cura sem medicina nenhuma. Poxa vida, posso voltar lá e falar mais um pouquinho sobre mim, escutar mais um pouquinho sobre o outro. E o pouquinho que o outro falou já reverberou faz de tanto sentido para mim. Eu fui conversar com um amigo há 15 dias atrás, né, 2 semanas atrás, e eu cheguei em casa, e aí, amor, como foi? Ela falou, né, porque ele estava desesperado com uma situação. Eu falei, eu acho que a conversa agregou muito mais para mim do que para ele. Ele ficou muito feliz com a conversa, mas fez tanto sentido para mim, porque quando a gente fala, né, o nosso, como dizem, né, aquela história, a nossa orelha é a mais próxima da nossa boca. Então, antes de qualquer outra pessoa escutar, a gente está se escutando. E a gente se reorganiza também, né? Então, assim, pequenos processos. Então, a gente consegue ter ali numa roda de conversa entre homens, por exemplo. Uma ciranda também. Uma ciranda. Um cacau. A gente tem ferramentas, são só ferramentas, gente. São só ferramentas. A cura, quem é capaz de curar, se curar e transformar e mudar o mundo e o que você vê, é só você. Sim. Não adianta nem você tomar um remédio para depressão que o médico te deu, se você não tiver disposição e confiança para mudar aquilo, para se curar daquilo. Porque você vai tirar aqueles sintomas, mas a doença vai estar dentro de você ainda. Não tem uma galera que é hipocondríaca, que não no sentido de tomar muito comprimido, de ser doente, né? De gostar dessa movimentação de tomar o comprimido. Sim. Que fala assim, eu tenho depressão. Eu tomo 5 comprimidos por dia, porque eu tenho depressão. Não, mas vamos fazer tal coisa, ou por que você não pensa em tal coisa, tal? Não, mas os comprimidos me fazem muito bem. E essa pessoa, ela quer continuar Isso. a dizer
dizer que ela tem depressão e que ela toma comprimido, e a tomar comprimido e ter depressão. E é um ciclo. É um ciclo vicioso, né? que se repete e a pessoa não consegue sair daí. Então, assim, o que precisa? Disposição. Porque num momento, Ever, eu tenho uma atenção de um filho, de um parceiro, de uma parceira que fala assim: tadinha da mamãe, tadinho da minha mulher, tadinho do papai, Isso. tadinho. E aí eu tenho a atenção. Que na né? verdade Eu não vou ter essa está a questão. É. A questão é emocional. Tudo que se reflete, logicamente, uma depressão é uma doença psicológica, né? Mas até para as doenças físicas, quando uma doença chega no nosso físico, ela já está no emocional há muito tempo. No espiritual, muito antes. E no espiritual, muito antes. Então, assim, por isso que eu comentei, eu estava ruim, para onde que eu levei? Peraí, qual que é a questão espiritual? Que a parte eu sei aqui que eu vou tomar um paracetamol, a febre vai baixar. O sintoma, agora eu preciso entender qual que é o foco. Eu posso cuidar do foco. dividir com vocês uma coisa pessoal que as pessoas que me acompanham já sabem, enfim. Mas, assim, eu tive câncer em 2014. Você se lembra disso? Foi muito próximo à sua mamãe, não foi? Foi. E foi muito significativo tocar na... Eu toquei na festa da cura dessa mulher. Quando ela se curou do câncer, eu toquei na festa da cura, da celebração da cura dela. Eu preciso dizer, Bia, que eu fiquei só 15 minutos na festa. Depois eu ia falar isso, depois não era ela mais. Mas foi muito significativo, porque foi um pouco depois da minha mãe. E foi uma esperança, porque eu falei, a minha mãe não conseguiu vencer. Mas a Bruna, minha amiga, ela conseguiu vencer. Então, não é sempre impossível. É possível. Então, renovou minha esperança diante disso. Então, assim, foi muito significativo e muito importante. Foi realmente uma celebração aquela noite em que estivemos por 15 minutos juntos. Mas foi muito importante, porque foi a celebração da vitória de uma amiga diante de algo que eu vi levar alguém que eu amava muito da minha vida, assim. Então foi muito importante, assim, foi muito significativo. E quando eu te chamei na última live quando eu falei que a gente passou por momentos desafiadores e etc., entende quanta coisa a gente já não viveu junto? Que loucura, né? Que loucura. Muita coisa. Que loucura pro bem, né? Que coisa boa. Que enfim. O câncer, ele me veio... eu sempre entendi que tinha uma questão emocional aí atrás, tal. Rapidamente eu comecei a trabalhar isso, porque, como eu disse, eu vou muito a fundo aonde estão os sintomas, né? Então, assim, eu sou aquela que, tá bom, eu não quero ter isso de novo, não. Vamos logo entender, então. Vamos logo entender. Resolver de uma vez por todas. Né? Então, mas vai machucar. Não tem problema. Vem, vamos, eu quero ir a fundo. Que nada mais é do que essa viagem que eu tô fazendo agora, gente. Chegou um momento que chega, você vai precisar se olhar. Então eu vou me olhar num carro, viajando o mundo. Eu não vou ficar aqui me olhando, não. Né? Que é mais ou menos isso. Então a gente está sorrindo, mas é sempre muito doloroso, é sempre muito importante, é sempre muito desafiador para cada um de nós. O câncer, obviamente, existiu um médico ou uma junta médica que tirou aquela massa cística de dentro de mim. Então, é físico o negócio, ele é físico. Eu pedi para a médica para guardar o material que eu queria ver, porque para mim era importante entender que findou. Pode parecer loucura, tá, gente? Mas é um lance meu.
Essa médica já é minha médica há muitos anos, e ela, minha ginecologista, e ela falou, ai, tá bom, Bruna, tá bom. Tá bom, Bruna? Eu com anestesia geral acordei no meio da cirurgia. Ela toda paramentada, eu reconheci a haste do óculos dela, e eu sabia, então, porque tava um monte de gente, acordei de acordar de... E aí, galera, o que nós vamos fazer agora? Acordei de acordar. Acelerada. Jeito Bruna de ser. Acelerada. Olhei, reconheci o óculos dela, a haste do óculos dela, e eu falei assim, oi, doutora, eu quero ver, cadê? Já tirou? Aí ela falou assim, apaga, Bruna, apaga, Bruna, apaga, Bruna. Não era pra ela estar dormindo, gente? Então ela falou, apaga, doida, apaga, Bruna. E chamou o anestesista. E aí eu falei, doutora, você me prometeu. Me mostra, você já tirou? Aí ela falou, você tá muito careta, você tá muito consciente. Aí ela falou, já tirei. Eu falei, legal, posso ver? Gente! E aí ela foi até uma mesa de inox, uma cuba de inox, um bol gigante de inox, e pegou com as duas mãos um corpo e trouxe para me mostrar, cinza, necrosado, horroroso. E eu olhei aquilo e falei, obrigada, doutora. Que bom que você tirou. E aí ela olhou para alguém, que daí eu vi, ela olhou para mim, deu uma piscada, olhou para alguém e fez assim, tipo, apaga ela, caramba! Que nós ainda estamos no meio da cirurgia. E aí eu dormi e acordei no quarto, tal. Nesse momento, eles estavam fazendo uma esterectomia em mim. Eu estava perdendo o útero, o ovário, eu estava perdendo o que consideramos ser a maior virtude do feminino, né? Então, eu estava deixando ali de ser uma mulher naquele momento, né? E eu participei ativamente e acordada dessa despedida, inclusive da massa cística. Quando eu volto, que fizeram as análises e detectaram que era câncer, aquela massa cística, quando eu escuto da boca dela, meu amor, era câncer e eu estou te encaminhando para um oncologista, que agora nós temos que começar uma batalha aí. Eu disse para ela, você disse muito bem, doutora. Você tirou tudo. Então bora para essa batalha. Eu contei toda essa história para dizer o quê? Qual é a movimentação da cabeça da gente? Você já entra vencendo nessa batalha e você já entra curado. Isso. A cabeça, a expansão, a consciência, ela é muito mais importante que qualquer outra coisa, né? Acabei contando aí da minha despedida do feminino, que nunca me despedi. Eu sou feminina, eu tenho tudo. Eu só não menstruo mais. Ai, que delícia. Que bom. Né? Tá tudo certo. Mas é para dizer que, assim, a doença, você dá, seja uma dor de cabeça ou um câncer, você dá a importância que você quer dar, né? Isso, exatamente. Tudo na vida, né? A gente dá a importância que... E a gente tem que saber para que lado fazer crescer, né? Porque se você olha para isso e se assusta e fala, meu Deus do céu, era assim, como é que tá agora? Você já gerou uma energia de insegurança, de preocupação em cima daquilo. A partir do momento que eu vi, beleza, você falou, doutora, você tirou. Você tirou. E vamos lá, e é tratamento. E vida que segue. E vida que segue. E vamos lá. Assim. E, na verdade, o
meu câncer, que foi no ovário, ele foi muito agressivo, porque eu tinha 35 anos e ele aconteceu 10 anos antes do que o comum. Comum era eu estar tendo câncer hoje, com 45, 46 anos, tá? Ele veio muito cedo. E talvez seja porque a Bruna é assim. Então tá, eu tenho que passar, vai, manda logo que eu quero resolver logo. E quero ir para a próxima. Mas isso espiritualmente falando, né? Assim que eu vou para o tratamento pós-cirurgia e tal, o médico falou, Bruna, nós temos que fazer uma nova cirurgia. Nós temos que fazer uma cirurgia para verificar, porque o ovário tem ligação com a mama. Eu preciso ver se esse câncer não vai voltar. Nós precisamos fazer. Então, 4 meses depois, eu estava entrando em cirurgia de novo. Mas eu falei, pode fazer, doutor. Ele falou, mas vai ficar um corte na sua barriga assim. Falei, tudo bem, pode fazer. Você não vai encontrar mais nada, não tem mais nada. Já foi limpo, já tô curada. Já tô curada. E aí fiz o processo de quimioterapia, fiquei careca, tal. Ok, coisas físicas acontecem. Eu tenho uma foto com você, careca. Eu vou tentar achar. Aí você põe aí na live a foto de careca. Vou tentar achar. Eu tenho uma foto. E assim, o que eu quero dizer, gente, é que experimentem se olhar o quanto antes. Eu tô falando isso para as pessoas, né? Não para vocês. Vocês já entenderam isso junto pra comigo. Gente também, para todos. Quanto antes as pessoas se olharem, mais cedo você aproveita a sua vida. Que você vive. Isso. Que você vai. Bia, eu quero saber se você quer complementar com mais alguma coisa, quer falar mais alguma coisa, que esse espaço é teu. Ai, na verdade, Bru, eu quero agradecer por esse espaço lindo, me sinto muito grata, assim, de coração, pelo convite, pela amizade, pelo carinho. A gente ama muito você, a gente não vê a hora de você estar aqui no Brasil para a gente poder se abraçar, se encontrar. É uma amizade que eu acho que o pessoal aí já percebeu, né? A amizade de muitos anos da Bru com o Ever. E desde que eu tô na vida do Ever, a Bru sempre me acolheu muito. Me sinto muito abraçada e também me sinto muito dentro dessa amizade. E me coloco inteira à disposição para estar aqui novamente em algum momento, para a gente ir para a cozinha, preparar cacau, falar mais sobre. E é isso, minha amiga. Me sinto muito feliz de estar aqui. Estamos agora o quê? Já quase 20 para meia-noite e eu sinto como se a gente tivesse começado agora há pouco, né? Com o amigo parece que flui, é tão gostoso. Não, vai bater 2 horas essa também, gente. Meu Deus do céu. Vai cair essa gente. Também. Amigão, lembra que você é nosso amigo, não derruba não. A gente ama você. Mas é isso, Bru. Então, só gratidão, assim. Então, assim, finalizando meu dia, me sentindo melhor, inclusive, assim, fisicamente, daquela sensação febril que eu tava. Então, com certeza, é por conta dessas energias. Eu acredito que a gente conseguiu canalizar, organizar, né? Transmutar, isso, colocando essa fez bem pra mim também, Nossa, que delícia. E agora, sim, para a parte espiritual, e que a gente sabe que existe uma guerra sempre para quem se dispõe a trabalhar para a luz. Não adianta, galera, não adianta, que aqui é mais a luz sempre há de vencer, como diz a canção, saber que a luz sempre há de vencer. Então, assim, sem desanimar, sem duvidar jamais, e agradecendo todas as energias aí de quem passou, quem ainda vai assistir no YouTube, você que vai estar assistindo agora no YouTube, muita gratidão por estar se conectando, por essa troca entre amigos, né? Mas acredito que tenha sido capaz de acrescentar aí a todos que tiverem contato com isso. Procurem uma movimentação, não importa qual for, religiosa, terapêutica, espiritual. Procurem sempre estar se olhando, se conhecendo, se compreendendo e compreendendo o que é que a vida precisa, o que a tua vida precisa no seu tempo, nesse momento agora, nessa tua presença agora, que é que está te faltando,
nada, pode perceber que nada, né? Mas você vai olhar em torno, como que eu posso melhorar para ter ainda mais, para ser ainda mais feliz. Isso você vai ser capaz de encontrar. Então, e as terapias, as medicinas, as conversas, né? Esse depoimento lindo da Bruna agora, desse ter vencido, vitória, né? Essa vitória maravilhosa, e eu tive o poder e a possibilidade de presenciar algo tão poderoso também. Então, muitas possibilidades, né? Esses testemunhos, a gente não precisa sofrer tudo, a gente pode olhar para as histórias dos outros e falar, puxa vida, tem um caminho que pode ser mais fácil, mais rápido, menos sofrido, né? Então, sintam-se todos também convidados sempre aí a estar acessando as nossas páginas, a mandar mensagem para a gente, para estar conhecendo os trabalhos, as terapias sonoras ou as medicinas. Há muitos caminhos para a gente ser mais, a gente sempre pode ser mais, a gente sempre pode ser inteiro. Acho que é isso, não é nem mais nem melhor, a gente pode ser inteiro, né? Mesmo que nos falte um pedaço, né, Bru? Que nem tirou um pedaço, né? Sinto mais inteiro, que é uma vitória, né? Então, é isso, família. Gratidão demais, viu, Bru, por esses dias, por essas trocas, por essas somas tão lindas. Imagina. E te aguardamos aqui. Não, quando assim que eu tiver data, eu já aviso e vamos estar junto. Eu estando no Brasil, nós vamos estar juntos. Você pode falar, você pode falar onde você está nesse momento, porque tem um lance que só fala exatamente depois, mas pode falar mais ou menos onde você estava, onde estava anteontem. Não, eu tô no mesmo lugar aqui, eu não tenho me movimentado muito, mas eu tô próximo a Miami, na Flórida. Que legal. Eu tô próximo à terra da luxúria e da perdição. É por isso que você não está querendo sair daí, né? Na verdade, dentro do motorhome, você quer dizer? Na verdade, nem daí, nem de dentro do motorhome. É por isso que ela fechou até a cortina lá. Falou, deixa eu fechar aqui esse horário, o negócio começa a ficar bom do lado de fora. Deixa eu me trancar. Ai. Então, assim, eu tô numa cidade perto de Miami e tá bem calor aqui. A gente, em julho agora, começa o verão, né, aqui. E é um verão insuportável, é tipo 50 graus, é muito quente. Por isso que eu tô de top aqui, eu tô com o ventilador aqui atrás ligado, tá? Viver num carro é diferente, né, gente? É um lugar mais apertado, né? Sim. Enfim, mas tá tudo ótimo, tá tudo bem. Eu quero isso e eu tô amando isso, mas tá tudo certo. Mas vamos lá, deixa eu assim, falar alguns pontos. Primeiro que, de novo, gente, essa live vai ficar salva. Esse pedaço desta live vai ficar salvo. Tanto na minha página aqui, quanto na página do Ever, quanto na página do Cacau das Rosas, tá? Vai estar salvo aqui. Na quinta-feira, talvez essa parte não entre nesta quinta-feira, talvez entre na próxima, vai estar no YouTube, ela na íntegra com algumas edições. No YouTube, nós vamos deixar absolutamente todos os links para tudo, porque o YouTube é uma plataforma que deixa a gente fazer isso. E isso é muito legal. Você consegue colocar link para a rede vizinha, você consegue colocar link para essa rede, você consegue colocar link para um Amazon, você consegue colocar link para todas as coisas. Então, nós vamos deixar o Spotify, nós vamos deixar o link do livro Borboleta pela Amazon. A gente vai deixar os links de Instagram e TikTok deles, tá? Para vocês verem as páginas deles, para saberem um pouco mais. Se vocês quiserem saber sobre alguma coisa mais específico,
manda uma DM para eles, fala para eles, ó, vi na live da Bruna, queria saber um pouco mais, sou de tal cidade, será que tem algum lugar que eu posso ir, como é, como é que funciona, que eles vão ajudar com certeza. Então, é isso, né, gente? É isso. Claro, Nós estamos temos, total à nós temos disposição. uma comunidade, uma rede de apoio, onde a gente está sempre se ajudando. Quando alguém pergunta para e aí, tal região, indique uma casa. Então, nós conhecemos, conseguimos indicar, levar vocês para ter uma experiência segura aí com qualquer que seja aí a medicina e tudo. A Bia, ela tem essas cirandas, pode chamar de ciranda, Sim, Bia? é ciranda das emoções. Das emoções. De repente, fala com ela, se você é uma escola, se você é um... enfim, né? Claro, esses quintais brincantes a gente também leva. Existe ciranda para adultos, ciranda para as crianças, sem medicina, mas com toda a função terapêutica que é, né? O que forma uma ciranda é todo esse lugar de terapia mesmo, terapia sonora. E é muito lindo. Só vivenciando mesmo. Só vivenciando mesmo, e eu tô louca para vivenciar, de verdade, de verdade. Eu tô louca para vivenciar. E é assim, gente, é importante a gente se olhar. Nós usamos essas 3 lives aí para falar dessas questões todas de medicinas da floresta, medicinas alternativas, de maneiras alternativas. Mas eu gostaria muito que todos vocês, com muita gentileza e muito carinho, seguissem o Everluz, seguissem o Cacau das Rosas, seguissem a Beatriz, seguissem o Everson. Por quê, gente? Porque esse é nosso trabalho. Nós estamos aqui, estamos encarnados, precisamos de uma coisa que a gente nem concorda muito, mas que se chama dinheiro. E a gente precisa desse negócio para viver. Não tem jeito. Não tem jeito. Se a gente pudesse viver só de luz, a gente viveria, gente, mas a gente não pode. Então, dá uma força, ajuda, seguindo os perfis, baixando uma música no Spotify, comprando um livro, o pessoal do Ever me seguindo. Ah, mas o que eu quero com essa menina que é uma viajante? Eu não quero nada com ela. Não tem problema, segue lá. É rápido e gratuito, ó. É só clicar, segue lá. De repente eu vou passar por lugares. Fortalece, família. Vamos se fortalecer, na verdade. E a gente está pedindo de uma maneira muito, assim, gentil mesmo, né? Não é... A gente não quer, não tá... A gente poderia estar roubando, a gente poderia estar matando, mas a gente está só aqui pedindo, né? Lembrando que nem custa nada, né? Nem custa nada. Nem custa nada. Isso faz parte do meu bordão, né? Quando eu faço o encerramento, eu falo... Não custa nada, é de graça, né? Clica aqui, Puxa vida, aí. Não custa nada. E aí, oi Dani, nossa, quanto tempo, olá, já estamos finalizando, mas pode voltar e ver ela inteira de novo que vai ficar salvo. Não tem problema, ó, tá muito bom essa live. Então, assim, lembrar também que vai ficar salvo lá no YouTube, então, vai ficar salvo nos 2 perfis aqui, nos 3, meu, da Bia e do Ever, Bia enquanto Cacau das Rosas e Ever enquanto Everson, Everluz, né? É isso. E dizer para vocês que, claro, como proforma, agradecer diante de todo mundo a disponibilidade de vocês, o amor de vocês ao falar, ao trazer esses ensinamentos para a gente, a trazer a compartilhar conosco todas essas informações e desejar que o caminho ele seja sempre de muita luz e de muita honra, que vocês recebam
que realmente vocês são honrados a receber, né? Sempre. E a vida seja... Eu tô com essa palavra na minha cabeça e eu vou entender depois o porquê. Que a vida seja sempre gentil com vocês, né? Eu tô com essa gentileza aqui na minha cabeça. Que a vida seja sempre gentil com vocês e que nas dificuldades, e que elas existem, e elas vêm, que vocês possam ter discernimento para seguir em frente, né? Num caminho, no melhor caminho, no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da compaixão, né? Dizer que é uma honra ser amiga de vocês. É uma recíproca verdadeira, viu, Bru? Dizer que tô morrendo de saudade. Não chora, não chora. Não vou chorar, não. Não vou chorar, não. Só... Sou capricorniana raiz, mano. Dizer que o que a gente sente nessa tríplice aqui, nessa junção de famílias, da minha família com a família de vocês, é tão maior do que qualquer outra coisa, né? É mesmo. E quando eu falar que eu estou vibrando por vocês, porque a gente pode estar longe, mas os corações estão perto, né? É genuíno, de verdade. E eu sei que é recíproca, é verdadeira. Sim, tenho certeza disso. E aí, Bia, talvez você não pode fazer tanto quanto o Ever já fez. Mas entra no mesmo lugar que ele está, no mesmo pódio que ele está. Eu quero agradecer, Ever, por tanta troca, por tantas trocas que a gente já teve. Eu te agradeço muito também, Bru. Porque... Eu quero agradecer pelos ombros, pelos chacoalhões, por indicações de caminho, por tantas canções que enalteceram. E por você ter participado de tantos momentos da minha vida. Isso me alegra muito, eu sempre falo isso desde antes da Bia te conhecer, né? Eu falo, a Bruna é assim, uma amiga mesmo, porque foram muitos momentos partilhados ali, que começaram por conta do meu trabalho, né? Permite isso, mas existem momentos que as pessoas te colocam que são sagrados, né? Existem muitos músicos, né? E as pessoas podem escolher, mas para momentos sagrados é uma alegria muito grande eu poder ter sido escolhido tantas vezes, né? E tantas vezes para estar em momentos tão grandiosos assim, né? Então, assim, eu te agradeço muito e você faz muito parte da minha construção também como ser humano e como artista também, como músico ali, muitas vezes fez muita diferença financeira, muitas vezes fez porque a gente depende do dinheiro, mas acima de tudo a maior parte das vezes fez a diferença, essa que a gente está falando, que é essa que não tem preço. Não tem preço. Que é essa da soma, da troca, da partilha. Engraçado, né? Que ela não tem preço, mas ela é a mais cara, né? Pouca gente consegue pagar, né? É porque a moeda é outra, né, Bru? A moeda é uma moeda invisível, que a gente precisa ter muita disposição para estar pagando esse valor, né? E compreendendo também, porque nada vale se a gente não tiver a compreensão do valor das coisas também. Então, te agradeço muito, assim, tenho muito orgulho, assim, de ser teu amigo, do teu caminho todo, e já te vi em muitas fases, né? Muitas fases da vida, e sou muito grato a
esse ser, né? Que Deus e o universo e tudo colocou na minha vida. Então, te agradeço muito, porque é uma soma muito significativa assim, para a minha vida, para a minha formação, para a minha forma de enxergar o mundo, como você falou aí sobre a doença que você teve, e o momento que eu fui comemorar com você, eu estava terminando um luto pela mesma coisa, pelo mesmo motivo. Isso é muito grandioso, porque a gente entende que Porque as a gente pessoas... participou do ciclo um do outro, né? Isso. Você tava encerrando um ciclo, né? Um luto, e de repente comecei eu fui fazer uma celebração pelo Da mesmo vida. pelo mesmo motivo que me tirou alguém que eu amo, mas não foi capaz de tirar outra pessoa que eu amo, né? Que é uma amiga que eu amo muito, que Você eu amo sabe, toda a Bia, família, que né? Sua mãe, um você amor, e tem sabe, tudo isso Bia, ainda, né? minha mãe é maravilhosa. Bia, o Ever, ele tinha que ser ele, entende, nesse momento. Foi muito complicado eu pensar quem eu vou chamar para a festa. Eu não sei te explicar até hoje, Ever, por quê, mas tinha que ser você. Entende o que eu quero dizer? Entendo, entendo, entendo perfeitamente. E parece, para muitos, pode parecer uma afronta. Sim. Porque ele estava passando exatamente por isso. Que loucura, Mas né? não é porque isso aí que tá, né, Bru? Porque isso conseguiu dar uma perspectiva diferente daquilo que eu estava vivendo. Eu sempre, e no final das contas, né, intuitivamente acabou sendo eu, né? Intuitivamente, não é o Ever, vou ligar pro Ever, o Ever para fazer esse momento. E no final das contas, assim, eu vejo que minha vida foi sempre baseada nisso aí, né? A gente estava falando anteontem, sobre algumas questões que eu falei, mano, antes de eu conhecer as medicinas, o xamanismo já estava dentro de mim. Que quando eu tive uma perda muito profunda na minha vida, eu não fui procurar um médico, eu fui morar na beira da praia, e foi a natureza que me curou, foi o pé na areia que me curou, foi andar. Então, assim, sempre foi um caminho inverso que eu fiz, e essa comemoração, essa celebração da tua cura foi um caminho inverso do que eu estava vivendo. De ressignificação, né? Então, também. eu ressignifiquei, né? Então, assim, foi o lado que eu escolhi me apossar desse poder, é o lado que nem sempre essa doença vai vencer. Nem sempre ela vence. A gente vence também. E olha que bonito que a gente venceu, e eu tô cantando aqui porque a gente venceu, porque virou um inimigo para mim, né? A doença acabou virando um inimigo. A gente venceu, uma Que é amiga minha natural, venceu, a gente né? venceu, a gente venceu isso, né? Então, eu te agradeço muito também, e pela confiança, pelo carinho, pelas trocas e por tudo, por tudo, por tantas vezes e tantos momentos E Bia, muito, muito, muito obrigada por cuidar dele. Gratidão, minha Muito amiga. obrigada. Muito Eu que obrigada. agradeço. Como é importante nessas elaborações de amigos. É muita luz, né? É muita luz. Eu falei pra Bia assim, lá atrás, quando a gente tava começando a marcar, eu falei assim, não, porque eu vou falar que eu amo seu marido pra todo mundo. Eu vou falar, eu amo esse homem, gente! E a gente não queria dar essa pegada de tanta brincadeira, tal, porque era uma coisa mais séria e não sei o quê. Mas ó, eu posso falar na frente dela que eu amo Pode ele e ela vai entender. eu também amo. Não É é, Bia? uma coisa muito E aí, abençoada. Bia,
eu te amo, eu amo você, Beatriz, porque você ama o meu amigo. Isso é lindo. Isso é lindo. Porque ele é um cara que precisa ser amado. E, enfim, e você é a que faz isso. Então eu tenho que te amar por isso. Que você cuida dele, né? Porque você é a parceirona dele. Isso é muito importante. E aí, nós começamos essa live de hoje, até a parte, né? Que foram 2 horas e aí o Instagram derrubou, né? E aí nós voltamos, estamos beirando mais 2 horas agora de novo. Mas nós começamos lá há 4 horas atrás, nós começamos falando de amor como uma ferramenta de cura e como uma ferramenta de iluminação para o mundo, e estamos terminando falando da mesma coisa, né? Então, porque a gente foi levado para o mesmo lugar. É só o amor que pode nos curar. Né? Porque é só o amor. Então, olha, muitíssimo obrigado vocês dois por existirem, por estarem se relacionando, estando na minha vida, por estarem na vida da minha mãe, da minha filha, do meu neto, por poder partilhar Marcelinho, Clarinha, sempre que eu posso também estar com eles. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por essa disponibilidade. E eu vou fazer aquela finalização para o YouTube. E aí logo eu já paro e depois vou salvar essa também. Demora um pouquinho. Eu adoro quando as pessoas entram na hora de terminar. Eu adoro. Seja bem-vindo. Seja super bem-vindo. Então, assim, eu queria muito que vocês depois aceitassem lá, tá? Claro. Para começar a rolar no perfil de vocês também. Obrigada mesmo, tá? Um beijinho no coração de vocês. Beijo, Bru. Eu vou finalizar agora no YouTube, tá bom? Vai lá. Vamos lá. E olha só, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso agora. É fácil, rápido e é de graça. É só clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se. Não esquece, gente, que a gente tem papos bons como esse. Eu mostro lugares do mundo em vídeos toda semana aqui. Não esquece também que aqui eu faço conteúdo de viagens reais para as pessoas reais. Deixou seu like, compartilhou? Faça isso também. E não esquece que a gente se vê toda semana, toda quinta-feira aqui, às 19 horas, horário do Brasil. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e vem viajar comigo.